1 Samuel, no capítulo 17, verso 55 até o 18:5. Obrigado. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 55 ao 18:5. Diz assim então a palavra do Senhor: Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: Juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul deu-lhe um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua Santa Palavra e nós Te louvamos pela oportunidade, Deus, de estarmos diante dela e pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dirigindo, falando aos nossos corações, nos fazendo ouvir a voz do Senhor e que os nossos corações possam estar abertos para que a Tua Palavra seja acolhida no mais íntimo e profundo dos nossos corações, Deus, e que ela possa, como a própria Escritura diz, que ela possa cumprir o seu propósito e não voltar vazia, mas que ela encontre em nós terreno fértil para que produzamos frutos que glorifiquem o Teu nome, ó Deus. Essa é a nossa oração e nós fazemos no nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bem, nós estamos dando continuidade à nossa exposição em 1 Samuel, né, e nós chegamos no final do capítulo 17 e nos deparamos com um texto curioso que fala sobre relacionamentos. Por isso, o nosso título do sermão hoje é Cultivando Relacionamentos de Amor. Nosso sermão hoje trata de relacionamentos entre o povo de Deus. E eu quero perguntar a você inicialmente, né, e que tem uma relação muito íntima com isso: quantos amigos íntimos que você tem na sua vida hoje? Conta aí rapidamente. Quantos amigos íntimos você tem hoje? Você tem mais ou menos amigos em relação a 10 anos atrás? Eu estou fazendo essas perguntas porque um estudo americano recente, ele confirma o que provavelmente a resposta da pergunta que eu fiz indica, que a maioria de nós tem menos bons amigos hoje do que já tiveram um dia. Nós temos menos bons amigos hoje do que há alguns anos atrás. Aproximadamente 90% dos entrevistados nessa pesquisa não conseguem nomear um amigo para cada um de seus dedos da mão. Não é o único estudo a chegar a essa mesma conclusão. Apesar da onda de novas formas de se conectar, apesar de estarmos em um mundo
na mobilidade, né? Onde você tem facilidade com as redes sociais e tem meios de se comunicar muito mais fáceis, mas isso aponta que nós estamos ficando cada vez mais solitários. Os nossos dias têm produzido pessoas ainda mais solitárias, apesar de facilidades para que os relacionamentos sejam desenvolvidos. Então, essa solidão, ela tende a sufocar a vida humana. E Eclesiastes 4, 9 a 10 vai dizer que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, em outras palavras, Eclesiastes já nos aponta para o fato de que não devemos caminhar só. E é melhor para nós caminharmos juntos, não sozinhos. Então, se tentarmos viver e trabalhar sozinhos, tropeçaremos e cairemos sozinhos. Mas se cairmos junto de alguém, nós teremos apoio, teremos suporte, ajuda. E quando caímos sozinhos, não teremos encorajamento, não teremos correção, não teremos suporte que precisamos para nos levantar e superarmos nossas quedas, tristezas, provações, lutas. Então, não importa quantos anos se passem, não importa o quão ocupado você esteja, não importa quanto isso custe, você ainda vai precisar de bons amigos. E isso diz muito sobre o texto que nós vemos aqui, né? Davi acabou de sair da sua vitória, de uma grande vitória, uma vitória marcante, como vimos na semana passada. E Davi, um pequeno pastor de ovelhas, derrotou Golias, um alto e forte guerreiro. Foi algo inesperado e que, com certeza, trouxe na vida de Davi mudanças muito intensas. Uma fama talvez inesperada, relacionamentos novos, algo que colocou Davi nos olhos da nação, né? Afinal, ele defendeu a honra de Israel. E aqui a gente vê que Davi agora já não mais se dedicaria a cuidar das ovelhas do seu pai, como geralmente acontece com aquelas pessoas que têm fama repentina do nada. Davi achou o sucesso mais difícil de engolir do que a solidão. Ao contrário do que parece, né, e que muitas pessoas desejam esse mundo de fama e sucesso, Davi muito provavelmente desejou uma vida mais tranquila, uma vida de conforto. Mas essa situação e essa fama que Davi passou a ter, colocou Davi em ambientes agora novos de intriga, engano, traição, né? Então Davi agora estava em novos perigos. Mas olhando para uma perspectiva positiva, né, e é também algo que veio da sua vitória, é que Davi ganhou um novo amigo, Jonatas, filho do próprio rei Saul e o suposto herdeiro do trono, né, aquele que era o príncipe real. E Jonatas foi um dos raros indivíduos, um dos raros homens daquela época de fé corajosa, como nós já vimos aqui, um homem que tinha uma fé viva, ativa na sua época, algo que dificilmente se encontrava. E Jonatas era mais velho do que Davi. Jonatas já era um adulto, enquanto Davi um jovem. E sendo Jonatas um grande herói nacional, afinal, a vitória de Jonatas repercutiu contra os filisteus. Jonatas e o seu escudeiro lutando contra os filisteus, com certeza isso trouxe ainda uma
um ar de que Jonatas é um grande herói, é um forte guerreiro. E é possível que Jonatas também era um herói pessoal para Davi, alguém a quem Davi admirava, e que a sua liderança se destacou. Então, tinha tudo para que Davi olhasse para Jonatas e visse nele um bom referencial, alguém que poderia ajudá-lo a caminhar na fé, a construir essa carreira como ungido de Deus, que Davi já sabia que Deus estava o chamando para ser o rei ungido. E com certeza o resultado mais especial dessa vitória então foi de que, como diz o verso 3 do capítulo 18, Jonatas amava Davi com sua própria alma. Foi o melhor resultado dessa vitória contra Golias. Davi encontrou alguém que o amava como a sua própria alma. E eu quero pontuar aqui muito rapidamente que liberais, teólogos liberais, têm usado esse texto hoje em dia para dizer que havia um suposto relacionamento homossexual entre Jonatas e Davi. E isso é uma blasfêmia total, certo? Então, jamais esse amor aqui é um amor matrimonial, um amor sexual, mas um amor genuíno, e que nós vamos olhar um amor de irmão, um amor fraterno, alguém que amava verdadeiramente outra pessoa, não pelo que ela poderia oferecer, mas porque se preocupava com a glória de Deus e com amar o próximo, que são os mandamentos aos quais Deus nos deu. Então, Jonatas fez uma aliança com Davi, uma aliança de amizade, uma aliança de amor entre irmãos. E vemos, porém, no início desse trecho, algo que mostra como que aqueles que não visam a glória de Deus cultivam relacionamentos. Veja que o início de todo esse trecho que nós lemos não fala somente de Jonatas e Davi, mas fala de Saul, fala de Abner e de Davi ainda segurando a cabeça de Golias, Fala de perguntas. Então, após a vitória de Davi, perguntas são feitas a Abner, que era um chefe, um oficial. E aí a gente vê que Abner não tem uma resposta para dar ao rei. O autor de 1 Samuel nos revela essa conversa entre Abner e Saul. Algo bem curioso, Afinal, se foi uma conversa íntima, porque esse autor do livro iria expor algo tão de bastidor assim. Mas a passagem nos remete exatamente a esse momento em que a vitória de Davi tinha acabado de acontecer. E o rei Saul chega para o comandante do exército e diz: de quem é filho este jovem? De quem ele é filho? Veja que Saul não está perguntando quem é Davi. Saul já sabia quem era Davi. Mas a pergunta de Saul é: de quem ele é filho? Saul prometeu àquele que vencesse Golias uma alta posição. Saul havia prometido ao que vencesse Golias casar com sua filha. Portanto, aqui de forma... podemos compreender que ele estava se preocupando agora com quem ia entrar na sua família e qual eram as condições sociais desse que ia estar entre a sua família. Então, qual era a linhagem de Davi e qual era a sua formação familiar? Então, se Davi fosse bem-sucedido, a recompensa seria, então, unir Davi a essa corte. Davi ia fazer parte dessa família real. E foi isso que
Saul fez depois da vitória que mudou a vida de Davi. A passagem no verso 2 do capítulo 18 diz que Saul naquele dia o tomou. Saul tomou Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Além disso, parte da recompensa, inclusive, que era o acordo com aquele que vencesse Golias, era que essa família desse vencedor não precisaria mais pagar impostos. Então, tinha muitos benefícios em jogo. E Saul, vemos que Saul em nenhum momento chega para Davi, após sua vitória, para cumprimentá-lo, para demonstrar alegria, ou sequer uma intimidade maior com alguém que demonstra uma fé viva. Mas a gente vê Saul se preocupando com seus próprios interesses. Mais uma vez, Saul volta a aparecer, mostrando aspectos negativos na sua conduta. Alguém de fé fingida. Então, como Abner não soube responder, então ele trouxe Davi diante de Saul. E Saul não dirigiu palavras de agradecimento ou sequer um elogio. Ele queria saber quem era o pai de Davi, unicamente. E Davi disse, então, eu sou filho de Jessé, o belemita. Então, um dos objetivos do autor de 1 Samuel, de mostrar essa conversa, de mostrar esses bastidores aqui, é para mostrar o contraste. E a gente já sabe que o autor de 1 Samuel, ele gosta de mostrar um exemplo positivo e um exemplo negativo. E a gente já sabe que Saul é exemplo negativo há muito tempo. E que Jonatas é um exemplo positivo também há muito tempo. E o autor volta aqui a mencionar então e a fazer esse contraste entre Saul e Jonatas, na forma como eles lidam com o ungido de Deus, com o rei que Deus separou para conduzir o seu povo. Então, ele contrasta uma pessoa calculista, uma pessoa fria, um rei sem qualquer afeto e amor para com o próximo, pelo menos as demonstrações aqui não se evidenciam, com alguém que tem uma vida espiritual fervorosa, com alguém que não está comprometido com os seus próprios interesses unicamente. Pelo contrário, nem sequer tem em vista os seus próprios interesses, mas se preocupa em primeiro lugar com a glória de Deus e com o bem que pode fazer ao outro, com como pode abençoar irmãos na fé, outros que amam a Deus, outros que caminham entre nós. Então, o livro defende essa comparação. E muito diferente de Jonatas, o coração muito diferente foi o filho Jonatas, né? Muito diferente foi Jonatas de Saul. O coração de Jonatas, a gente vê aqui que é um coração de amor verdadeiro, de amor pelo povo de Deus, de zelo pela glória do Senhor. Então, diferente dos nossos sermões anteriores, e especificamente hoje, nós não vamos pontuar marcas, mas nós vamos observar nesse texto como que alguém que ama a Deus em primeiro lugar demonstra em atitudes, em caráter, na forma como se relaciona com o outro, na forma como enxerga o outro e na forma como coloca o outro como uma prioridade real na sua vida. E isso faz parte e é a vida da igreja, é a vida do povo de Deus, é algo que deve ser do nosso interesse e que deve ser motivo das nossas reflexões. Então, nós podemos observar aqui a atitude de Jonatas
e no modo como ele se relaciona com Davi, que ele faz uma aliança de amor. É o que diz o verso 1 do capítulo 18. Veja na expressão do verso 1 que ele tornou-se o seu melhor amigo. Mas, na verdade, o que está aqui, meus irmãos, é que ele não só se tornou o seu melhor amigo, mas essa união é algo de laço. Sim, não é um laço negativo, um laço maligno, mas a ideia de amarrar mesmo. A ideia que no original é amarrar. Então, Jonatas decidiu estar unido em amor com Davi. E como isso se manifesta? Se manifesta na forma como ele coloca Davi como uma prioridade na sua vida, na forma como ele intencionalmente se preocupa com esse jovem que foi ungido por Deus e que vai à frente ocupar um lugar importante, mas que ainda é um jovem e que precisa de experiência, precisa ser orientado, guiado, ensinado. E Jonatas tem aqui essa postura. Então, olhando para essa atitude de Jonatas de se ligar em amor com Davi, nós conseguimos destacar que Jonatas ele é guiado pelas suas prioridades espirituais. É as prioridades que Deus nos deixou na sua palavra. É isso que guia Jonatas. Não são, em primeiro lugar, os seus interesses egoístas. Não são os benefícios que ele poderia ter nesse relacionamento com Davi. Então, o que o autor vai enfatizar é que a alma de Jonatas, o mais profundo da essência de Jonatas, o mais profundo do ser de Jonatas, se ligou, se uniu a Davi. Jonatas tinha motivos, meus irmãos, e isso é o mais surpreendente, para agir de forma diferente. Jonatas tinha tudo para não agir dessa forma. Afinal, ele era príncipe. Ele era aquele que substituiria o seu pai na linhagem real. E ele era digno, inclusive, disso, porque ele era um forte guerreiro, porque ele era alguém temente a Deus, e que era digno de admiração do povo. Mas Davi e Jonatas, além disso, tinham idades diferentes, vinham de origem, de lugares diferentes, de contextos e vidas diferentes. Jonatas, realeza, Davi, simples. Enquanto isso, Jonatas, então, poderia ter muitos motivos para se ressentir, né? Afinal, esse menininho aí deu uma de ousado, foi lá, jogou uma pedra na testa do gigante, venceu e agora está famoso, vai crescer aqui, ganhou a admiração do povo, passou a ser amado por todo mundo, enquanto eu que estou aqui há muito tempo trabalhando, sendo guerreiro. Então Jonatas teria motivos inclusive plausíveis para agir de um modo diferente, mas ele não fez, porque a atitude de Jonatas diz respeito ao seu compromisso mais profundo do coração, ao compromisso mais profundo da sua vida, que era em primeiro lugar glorificar a Deus, amar a Deus em primeiro lugar. E quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, nós somos com certeza lembrados de que Deus nos chama igualmente a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o nosso Senhor Jesus nos dá ainda um paradigma mais profundo para os nossos relacionamentos. O nosso Senhor Jesus vai dizer que nós devemos amar ao próximo como Ele nos amou. E como Cristo nos amou, meus irmãos, senão por meio de uma aliança de amor profunda, senão por meio de uma entrega do mais total da sua vida. Cristo nos amou plenamente com sua vida, com todo o seu ser.
E Ele é o paradigma, é o padrão para os nossos relacionamentos entre irmãos. Algo que sequer deveria ser uma dificuldade para nós. Então, Jonatas, contra todas as expectativas aos olhos humanos, age diferente do que se espera. No lugar de ciúmes, Jonatas demonstra amor. E ama Davi, não de qualquer forma, não de forma fingida, mas com o mais profundo do seu ser, com a sua alma. No lugar de se afastar de Davi, Jonatas fez o quê? Se uniu, se ligou a Davi. Ele agiu de forma totalmente oposta. Então, o modo como Jonatas cultiva esse relacionamento evidencia que os seus princípios e valores não são deste mundo, mas estão além. Eles vêm de Deus. Eles vêm de Deus. Um padrão altíssimo, um padrão elevado. E ele está disposto a pagar o preço de ser fiel a Deus, na forma como se relaciona com o outro. Então, uma fé verdadeira que não tem preferências pessoais em primeiro lugar, que não tem prioridades, que ama sem fingimento. É isso que nós vemos em Jonatas e que deve ser um padrão e referencial para nós. É evidente que o amor de Jonatas estava no bem-estar do povo de Deus, no bem-estar de Israel. Isso nos aponta para que o nosso amor deve estar no bem-estar entre nós. Devemos nos preocupar com como cada um dos nossos irmãos está. Como cada um dos nossos irmãos tem passado a semana, lutas, sofrimentos. E esse amor diz respeito a um compromisso de tomar a decisão de se aproximar ainda mais, de orar, de saber da vida mais íntima, dizer, olha, estou aqui, nós somos irmãos, nós somos família, e esse é o padrão que Jonatas nos mostra. Jonatas lutava pela glória de Deus e buscava honrar a Deus, não só em guerra, mas no mais básico da vida, nos relacionamentos. Jonatas era tão comprometido com a glória de Deus, que Jonatas sequer se incomodou com o fato de Saul ter roubado a glória da sua vitória. A gente não vê o autor registrar qualquer queixa de Jonatas contra as atitudes do pai dele. A gente não vê Jonatas sequer mencionando ou em desconforto com o fato do pai dele tomar a decisão de fazer um voto insensato, um voto tolo, e colocar a vida dele em jogo. A vida de Jonatas estava em jogo. E a gente não vê Jonatas sequer se manifestar contra isso, em oposição ao seu pai. Então, a lição, meus irmãos, olhando para aquilo que não deve estar presente em nós, é que inveja, ressentimento, ódio, que são coisas que a gente esperaria de Jonatas, numa perspectiva mundana, a inveja, o ressentimento, o ódio, a amargura, essas coisas nascem de prioridades do mundo. Essas coisas nascem no nosso coração de prioridades das coisas daqui. É quando nós colocamos nós em primeiro lugar, e não o reino de Deus, e não o Evangelho. Se o Evangelho e o reino de Deus está em primeiro lugar, o nosso amor vai crescer e se manifestar em interesse pelo outro, pela vida do outro, em como o outro está, em como ele tem crescido ou não, se ele tem sofrido ou não, se ele tem tido comunhão com Deus ou não. Então,
Isso pontua que nós vamos evitar, por amor ao Evangelho, por amor ao reino de Deus, ser partidaristas. Nós não fomos chamados por Cristo a ter grupinhos de preferência entre nós. Nós não devemos ter entre nós partidos, pessoas que pensam de tal forma e que olham para o outro e dizem, não, mas ele pensa de tal forma, não quero comungar com ele. Que? Então a cruz de Cristo é uma piada? O Senhor nos chamou a amar Ele e amar o próximo. Então, não há espaço na igreja de Deus para partido, para inveja, para ressentimento, ausência de perdão, ódio. Isso não deve existir entre nós. Não deve mesmo. Se existe uma pequena semente, alguma raiz crescendo, corte logo. Acabou. Isso não existe entre o povo de Deus. O Senhor nos chamou a andar em uma conduta bíblica. A Escritura é a referência para nós. E a Escritura nos chama ao amor. Nos chama à santidade. A sermos cada vez mais santos. E isso envolve retirar toda a raiz de inveja, de ódio, de ressentimento, de partidarismo no nosso coração. Então, se o nosso objetivo, além daqui do grupo da igreja, é alcançar outros fora, é alcançar os perdidos com o Evangelho, então nós não devemos nos preocupar com quem Deus está usando, quem Deus está abençoando, quem está desenvolvendo o seu dom. Se o nosso compromisso é servir a Deus, é que o reino de Deus cresça, a gente quer ver o outro crescer e a gente vai ajudar para isso, a gente vai trabalhar para isso. A gente quer que Cristo seja conhecido, a gente quer que Cristo seja visto na nossa vida e na do meu irmão. O Senhor nos chamou a trabalhar com a sua igreja. Então, em vez de inveja pelo dom de alguém ou pelo chamado de alguém, como Jonatas, nós devemos nos alegrar por cada um dos nossos irmãos, por cada um que está aqui. É um motivo de alegria, afinal Deus comprou cada um de nós com o sangue precioso do seu Filho. E cada um de nós é igualmente precioso aos olhos dele. Então, o Senhor nos chama a ligar as nossas almas com os nossos irmãos, a nos esforçarmos em um tempo em que, nossa, é tão custoso me relacionar com fulano. Nos nossos dias, os relacionamentos se tornaram moeda de troca. E as pessoas usam termos de moeda mesmo para se referir. Não, é muito custoso lidar com fulano. Fulano é muito difícil. Eu não quero, eu não gosto. É muito trabalhoso, é custoso para mim. Não é isso que Deus espera de nós. Não é essa postura que o Senhor se agrada no nosso coração. O Senhor deseja que a gente se ligue a cada um dos nossos irmãos. E que se temos dificuldade com alguém, somos chamados a ser maduros e dizer, fulano, olha, isso está atrapalhando, isso está incomodando, isso tem me causado sentimentos ruins, perdão, quero que o nosso relacionamento seja melhor, para a glória de Deus, que nós possamos comungar, que nós possamos ter alegria, que nós possamos ter intimidade, orar um pelo outro. É isso que o Senhor deseja, meus irmãos. E é isso que
o autor de 1 Samuel está mostrando aqui para nós, ao registrar esse amor de Jonatas para com Davi. Então Jonatas não tinha preocupações com ser evidente, com a sua prosperidade, com os benefícios para ele. Ele não era mesquinho. Ele não estava em jogo, na verdade. Mas a alma dele se alegrava em ver Deus trabalhando. A alma dele se alegrava em ver outro irmão crescendo. A alma dele se alegrava em ver uma fé verdadeira. E quando Jonatas viu esse menininho, esse jovem, vencendo um gigante, demonstrando uma fé profunda, verdadeira, uma fé ativa, ele disse: esse cara é crente, eu tenho que me aproximar dele. Ele é um crente, eu tenho que me unir a ele. Eu quero caminhar junto com ele. Eu quero fazer parte da vida dele. Eu quero me relacionar com ele. Não quero que a gente seja um estranho. Então, o Senhor nos chama a essa união, essa ligação entre nós, meus irmãos. Então, além disso, nós vemos que não há indícios naturais para essa amizade, mas foi a fé no Senhor que uniu esses dois homens. Motivos naturais não tinha. E nós também temos o necessário para sermos unidos uns aos outros. Fé no Senhor. Se nós temos fé em Cristo, é essa fé que vai nos mover. É essa fé que vai nos motivar a sair desse status quo, desse comodismo, de não querer lidar com o pecado do outro, de não querer me aproximar, de ser mais próximo, de pagar o preço, inclusive, do relacionamento. Deus nos chamou a pagar esse preço. E nós temos o suficiente, fé no Senhor. A fé é o que vai nos mover. A fé é o que vai nos reanimar. A fé é o que vai nos dar fundamento suficiente para amar. Então, é esse o vínculo que os unia. E é esse o vínculo que nos une. A fé em um Jesus que morreu por nós. A fé em um Jesus que considerou cada um de nós precioso diante de Deus. E é essa a perspectiva que deve estar nos nossos olhos. Nós somos preciosos uns aos outros. O Senhor nos chamou, sim, a olhar para o meu irmão que é menos maduro e dizer: preciso estar junto dele. Olhar para o lado, para aquele que é mais jovem que eu e dizer: preciso caminhar com ele. E olhar para o lado e ver um irmão mais velho e dizer: preciso aprender com ele. Não tem segredo. Aprendendo, compartilhando, amando, sendo amado, caminhando junto. Só tem esse caminho. E é um dever nosso, como filhos de Deus, como comprados por Cristo Jesus. Devemos nos sacrificar em amor aos nossos irmãos. Isso diz respeito, meus irmãos, não só ao nosso relacionamento aqui, mas a nossa disposição, inclusive, em caminhar com aqueles que nem conheceram ainda Jesus. Como então eu lido com alguém que não conheceu Jesus? Então eu desprezo essa pessoa, porque ela é totalmente cega, porque ela é totalmente desobediente a Deus, e eu sei disso. Então eu não me relaciono com ela. Pelo contrário, o Senhor nos chama ao amor. E isso seja obrigatoriamente entre nós e obrigatoriamente com os descrentes, com aqueles que não conheceram Cristo. É o amor que atua em nós, através de nós. É o amor de Deus em nós que vai atuar
que vai trabalhar, que vai mostrar que existe um Deus soberano que nos ama, que nos chama a caminhar uns com os outros, que nos chama para essa igreja. Vocês estão me ouvindo aí ao fundo? Então, estou com a sensação de que está baixo e minha voz está um pouco rouca. Então, é isso, o Senhor nos chama a isso, meus irmãos. Mas não para por aí. Nós vemos em Jonatas um homem que é livre do mundo. Um homem que é livre da mentalidade do mundo. A mente de Jonatas não está no custo do relacionamento, mas está no padrão que é Cristo, que amou se entregando totalmente. Então, Jonatas incorpora e trata Davi dentro dos 2 mandamentos maiores que Jesus nos diz. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. 2 grandes mandamentos. E é o que Deus espera de nós. Que tenhamos como interesse principal a sua glória, a sua obra, e amar aos outros como amamos a nós mesmos. Nós nos amamos e esquecemos de amar o outro, mas a gente não esquece não. O Senhor nos chama, ame ao próximo como a você mesmo. Considere o outro tão importante quanto você. E Paulo vai dizer que coloque inclusive os interesses do outro acima do seu. Comece inclusive a diminuir o seu lugarzinho. Passe a colocar o outro como alguém que está acima, alguém que você quer servir, alguém que você quer amar, caminhar junto. Então, apenas pessoas com uma fé como essa de Jonatas, com atitudes como essa de Jonatas, se entregam para fazer algo maior do que elas mesmas. O Evangelho, o reino de Deus é muito maior do que nós. Muito maior do que nós. E nós somos tão pequenos e Ele pode fazer tanto através de pessoas tão pequenas como nós. Mas é preciso uma atitude em nosso coração. É essa, de amar ao outro verdadeiramente. Aí, de fato, Deus vai fazer coisas maiores do que nós mesmos, através de nós. Através de nós. Então, não é à toa que o Novo Testamento vê, um amor verdadeiro como resultado da fé. Paulo vai dizer lá em Gálatas 5, em Cristo Jesus, nem circuncisão nem incircuncisão tem valor algum. O que tem valor é a fé que atua pelo amor. Não é se fulano é circuncidado ou não. É a fé que atua amando. A fé se evidencia no amor. E ela trabalha através do amor. Então, confiando no Senhor para suprir suas necessidades e dando a sua vida pelo reino de Deus, Jonatas não estava mais preso pelo egoísmo e pelo orgulho desse mundo. E faria uma grande diferença nas nossas vidas, sermos libertos das preocupações terrenas, libertos da cobiça, dos nossos interesses, libertos da inveja, e passássemos a confiar mais em Deus. Quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos são acrescentadas, diz o nosso Senhor Jesus. Então, o que deveríamos era arrancar de nós toda a preocupação dessa vida e colocar o reino de Deus em primeiro lugar.
Isso, com certeza, nos faria entregarmos plenamente a causa do reino de Deus e do Evangelho. Então, essa fé centrada em Deus, essa fé que confia plenamente em Deus, ela iria nos livrar para amar verdadeiramente o outro. Eu não vou conseguir amar o outro estando preso a preocupações desse mundo. Eu não vou colocar o outro em primeiro lugar enquanto eu estiver com a mente e coração, todas as minhas energias presas a preocupações fúteis. Não vamos conseguir fazer isso. Não vamos. Então, aqueles que são egoístas e que estão voltados ao seu próprio prazer, eles devem olhar para Jonatas, para esse exemplo de Jonatas, e se sentir envergonhados. Afinal, a conduta aqui foi impecável. Alguém que zela pela glória de Deus. Alguém que ama verdadeiramente o próximo. E a gente vai acompanhar os episódios mais para frente, mas esse relacionamento só cresceu, frutificou, a ponto de Jonatas se comprometer em guardar da vida o seu próprio pai. Então, isso diz respeito ao fato de que Davi, como ungido de Deus, era alguém que Jonatas zelava e cuidava e protegia. Isso é o que Deus também espera de nós. Então, olhando também, meus irmãos, a gente falou sobre os sentimentos, né, as prioridades, aquilo que estava no coração de Jonatas. Mas como foi que Jonatas agiu nessa situação? Quais foram as ações de Jonatas? A gente sabe que o amor, ele não é só um sentimento. O amor, ele não se evidencia só no campo do sentimento. Pelo contrário, a gente sente o amor muito mais quando as ações acontecem, né? Quando a gente vê de forma palpável. Não é só quando ouve da boca para fora. Então, o amor, ele se evidencia em ações. Então, é algo que fazemos e é algo que concedemos para o outro. E o amor entre eles dois era de companheirismo, era de fraternidade. O amor de Jonatas era um amor que alegra o outro, um amor que dá ao outro sem se preocupar com si mesmo, um amor que abençoa. Veja qual foi a atitude de Jonatas depois nesse relacionamento. Veja que no verso 4, Jonatas tirou o seu manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Com certeza era a roupa de batalha aqui. O melhor das ferramentas de guerra. E a ação de Jonatas foi: eu preciso dar. Eu preciso mostrar que eu amo de fato. Então, esse amor de Jonatas alegra, abençoa. Então, esse amor se alegrava tanto pela fé como por aquilo que Davi poderia fazer. Davi poderia trabalhar muito e Jonatas queria ser alguém que facilitaria tudo isso. Então, ele se alegrava em ver alguém que tinha um coração parecido, um homem de fé talvez até maior do que ele. Afinal, Jonatas não teve a coragem de ir lutar com Golias. Não teve. Mas ele olhou para Davi e disse: esse menininho tem fé. Vou
abençoá-lo, preciso me aproximar dele. Então, como reagimos quando surge alguém que tem dons ou talentos que são melhores do que os nossos? Como nós reagimos diante de pessoas que fazem coisas melhor do que nós? Aqui mesmo entre nós na igreja, qual é a nossa postura? É algo que devemos refletir, que devemos analisar. Uma história de um pregador chamado F.B. Meyer. Ele tinha uma amizade com um outro pregador, que era o Campbell Morgan. E eles trabalhavam na mesma cidade. Eram pastores no mesmo lugar. E o Meyer percebeu que o Morgan estava se tornando mais famoso na cidade. Os sermões dele estavam repercutindo ainda mais. E aí, o Meyer ficou incomodado consigo mesmo. Ele disse: opa, tem alguma coisa errada aqui dentro. A amargura está nascendo. E como que isso estava se evidenciando? Ele estava tendo o costume de ressaltar os defeitos do Morgan. Ele estava buscando ressaltar aquilo que o Morgan não tinha de bom, para se sentir melhor. Ele queria olhar para o outro e manchar a imagem do outro, para que ele pudesse parecer melhor. E aí ele conta que se arrependeu disso e orou profundamente a Deus para que o perdoasse e que produzisse nele um coração que se alegra com o avanço do reino de Deus através de um outro irmão. E não que isso devesse acontecer, mas acabou que o resultado foi: a igreja dele também passou a encher ainda mais. O Senhor retribuiu essa fé sincera, essa fé que tinha um compromisso em amar o próximo em primeiro lugar. Então, que não haja em nós esse tipo de atitude, mas que a gente se alegre, que a gente possa doar aos nossos irmãos nossos bens, nosso amor, nosso companheirismo, tudo que temos a oferecer, que esteja disponível à igreja do Senhor Jesus, para que a gente abençoe, para que a gente sirva, para que a gente lave o pé, se for necessário. Afinal, o Senhor Jesus diz que aquele que quer ser maior deve servir a todos. Então, não tem outro caminho, irmão. É amar, amar, amar. Se entregar, se doar, abençoar. Então, essa fé nos diminui para que o outro também cresça. Essa fé verdadeira, ela nos faz esquecer dos nossos direitos. Ela faz não focar no que queremos ter. Essa fé tira o holofote de nós, para que o nosso irmão possa estar plenamente ao nosso lado, crescendo, servindo. Jonatas declarou ser fiel a Davi em amizade, e esse vínculo permaneceu até a sua morte, inclusive com riscos e custos pessoais, como eu já mencionei. Ele correu risco por essa aliança, e sem dúvida, essa aliança evidencia, no plano maior, dentro de 1 Samuel, que a bênção do Espírito de Deus estava sobre o ungido de Deus, Davi. E Davi, como ungido, iria crescer, se desenvolver com pessoas que cooperariam para que ele alcançasse
o chamado de Deus para a vida dele. E é isso que Deus espera da igreja, que nós todos nos unamos em cumprir o chamado de Deus, individual e coletivo como igreja, edificar o corpo. Paulo escreve que o objetivo de haver dons entre nós, dons diferentes, é para que nós possamos edificar a igreja, para que a gente cresça junto, para que a gente amadureça junto. Esse é o nosso alvo como igreja, gente. Nós todos vamos crescer juntos. Então não tem espaço para você querer crescer mais do que alguém, querer estar em evidência. Nós trabalhamos juntos, unidos, ligados uns aos outros, para a glória de Deus, para a glória dele. E esse é o nosso maior alvo. Então, para terminar, para concluir, com a vitória de Davi sobre Golias, nós vemos que há uma grande mudança na vida de Davi. Do mesmo modo, também, essa mudança que Cristo produziu em nós, nos impacta. O fato de que Jesus mudou o quadro das nossas vidas. Davi era um menininho simples, cuidando das suas ovelhinhas. E um pouquinho de fé foi lá e trouxe essa mudança brusca na sua vida. Assim também, olhando para o Evangelho, quem éramos nós antes de Cristo? Sem Cristo, perdidos, cegos, alheios a Deus, voltados aos nossos próprios interesses. É o que Paulo escreve aos Efésios, buscando fazer a vontade da nossa carne, buscando fazer a vontade dos nossos pensamentos, comprometidos com nós mesmos. Sequer olhávamos para Deus, sequer pensávamos em Deus. Mas o Evangelho impactou as nossas vidas, transformou bruscamente a nossa história, assim como a gente vê a vida de Davi mudando bruscamente aqui. Então, Cristo nos chamou a uma vida totalmente diferente, baseada no perdão que Ele nos ofereceu, baseada no seu sacrifício. Essa vida olha para a cruz e diz: se Ele foi capaz de morrer no meu lugar, que sacrifício é grande em prol do meu irmão? Que sacrifício eu vou fazer que é tão grande a ponto de eu não poder ceder no meu relacionamento com alguém, a ponto de eu não querer caminhar mais uma milha com aquela pessoa que é difícil? O Evangelho nos lembra do perdão do Senhor. Esse perdão deve estar em nós. O Evangelho nos lembra desse grande amor. E esse amor também deve estar em nós. Então, é algo que é mais forte do que a morte, é algo que é poderoso, grandioso, e que nós precisamos ser lembrados. Deus não nos chamou para permanecer iguais, mas sermos luz, sacrificarmos em prol do reino, mortificar os nossos pecados, caminhar com os nossos irmãos. Esse é o chamado do Evangelho. Isso é viver no perdão de Cristo. Isso é viver no amor de Cristo. Esquecemos de nós para que a glória de Deus apareça e que a igreja do Senhor, a obra do Senhor também cresça. Esse é o alvo. E é isso que nós vemos aqui. Fique de pé, vamos orar.